Bom dia a todos. É muito prazeroso estar aqui com todos vocês e discutir um assunto tão importante. Eu estou aqui falando com meu parceiro e que aprendo muito com ele. Eu gostaria um pouquinho de interação da plateia, e por isso a gente vai pedir um horário assim bem estrito para os palestrantes, tá bom? Beijos. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço o Belfort pelo convite para participar desse evento, que nós comemoramos 90 anos da Escola Pós-Medicina, e eu estou aqui eu estou mais de 50 anos. Então, o assunto hoje é educação em ciência na saúde. Eu gostaria de convidar primeiro a Rosa Malena Delboni, que é egressa aqui da Escola Pós-Medicina, onde realizou especialização, mestrado, doutorado em hematologia, é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e superintendente acadêmica da Faculdade de Saúde. Então, muito obrigado pela presença e... Bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigada. Eu vou pegar o pointer aqui. Obrigada. Manuel, você pode colocar a minha apresentação? Bom, eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse anfiteatro, Leitão da Cunha, onde eu defendi meu doutorado aqui na Escola Paulista. É realmente emocionante para mim, e é muito bom poder participar dessa festa de aniversário que o simpósio está fazendo o fechamento. Nós vamos conversar um pouco sobre educação médica, e nós vamos participar em 3 na mesa, e nós vamos tentar uma complementariedade na nossa participação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória do currículo em educação na saúde, e aí eu trouxe aqui para vocês algumas personalidades que são muito importantes para a gente, e eu vou dizer a vocês por quê. Nós temos aqui o Flexner do início do século, 1910, mais ou menos. Ele é um educador americano de artes e humanidades. Ele não é médico e nem é das ciências da saúde, mas ele fez uma revolução importante na educação médica americana que veio para todo mundo. Aqui nós temos o professor John Evans, que é do Canadá, de McMaster, professor Henk Schmidt, de Maastricht, e depois da Erasmus, do campus Roterdã, e a professora Diana Domes, que é de Maastricht. Esses 3 aqui têm uma relevância muito importante na aprendizagem baseada em problemas, no advento e na estruturação da aprendizagem baseada em problemas. O professor Ronald Harden e a professora Madalena Patrício. O professor Ronald Harden, ele é escocês, Madalena Patrício é portuguesa, Madalena é pedagoga, também não é médica, e eles têm uma importância muito grande no que diz respeito ao uso das melhores evidências científicas na educação, na saúde. Aqui o professor Kees van der Volten, que também é holandês. Eu tenho um viés holandês, eu admiro muito os holandeses, mas eles fazem uma educação médica de muita qualidade. O professor Kees talvez seja a maior autoridade em avaliação na educação médica, ele também é de Maastricht. O professor Jason Frank, que é uma das personalidades mais importantes na introdução do framework do CAMEDES, que é canadense, que traz aquela estrutura de competências que se universalizou no mundo, e o professor Oli Tenkate, que trouxe um conceito novo, que é das atividades profissionais confiáveis, do Entrustable Professional Activities. Então, com esses aqui, nós vamos conseguir fazer um apanhado sobre currículo e avaliação na educação médica de uma forma bem breve, mostrando que, hoje, mais é baseado na opinião dos professores. Nós fazemos educação baseada em evidências, assim como nós fazemos
a medicina baseada em evidências, saúde baseada em evidências. Então, hoje nós podemos praticar a educação e praticamos baseado nas melhores evidências científicas. Então, o nosso caminho é esse aqui mesmo, é trabalhando com evidências no ensino. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para poder melhorar a qualidade da saúde. A gente faz isso para garantir a segurança do paciente. Então, o desfecho de qualquer currículo na educação, na saúde, é melhorar a qualidade do cuidado. Então, nós trabalhamos com evidências científicas aplicadas à educação médica. Mas não é só com evidências, com as melhores evidências. Não bastam ser evidências científicas, precisam ser as melhores evidências. E eu sei que essa casa aqui trabalha muito com as melhores evidências na saúde e também tem trabalhado com as melhores evidências em educação médica. Então, se a gente olhar a trajetória do currículo, o Flexner está aqui. O Flexner, ele, na verdade, foi responsável por um relatório muito importante nos Estados Unidos em 1910, então isso já tem mais de um século. Isso tem mais de um século, né? Em 1910, onde ele avaliou 155 escolas americanas e falou que das 155, de acordo com os parâmetros que ele utilizou, apenas 31 podiam funcionar. Mas, qual foi o resultado disso? 81 continuaram funcionando. Tá? Então, isso é só para mostrar para vocês que essa questão de avaliar escolas e falar que não está bom ou que está bom, não é assim uma coisa linear, é algo bem complexo. E o Flexner, talvez, para a gente resumir o que ele quis dizer nesse relatório, é que era fundamental o currículo ser baseado na ciência. Era fundamental, a gente tinha que formar médicos com fundamentação científica. E muita coisa que ele falou, vão os professores trabalhar de forma integral, os hospitais de ensino têm que ser de excelência, tudo isso é muito importante. Só que, veja, com a evolução, percebeu-se que os médicos formados nesse currículo proposto pelo relatório do Flexner, eles se tornaram médicos muito teóricos. E a gente também não pode ter médico teórico, porque médico precisa trabalhar, médico precisa fazer, médico precisa atender a população. E aí, no final da década de 60, quase virando para 70, McMaster trouxe, então, o currículo baseado em problemas, que é aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, né, que é a sigla em inglês. E, dessa forma, o que veio de diferente aqui? A aprendizagem baseada em problemas, ela não descartou a base na ciência, não. Mas o que ela fez? Ela promoveu a integração do currículo sem segmentar o básico com o clínico, ela propôs trabalhar com pequenos grupos, aprendizagem contextualizada, trazer os problemas médicos para o aluno resolver, para dar contexto e garantir uma aprendizagem significativa. E centrou a aprendizagem no aluno. Então, ela tirou o professor da cátedra ou do púlpito e deixou esse professor numa relação mais simétrica com os estudantes, com o papel de facilitador. E o professor Henk Schmidt ele teve um papel importantíssimo para poder sistematizar o PBL, isso aconteceu na Holanda, e a professora Diana Domas deu sequência a isso na Universidade de Maastricht. Agora, então esse currículo ficou conhecido como baseado em problemas, mas ambos eram hospital centrado. Ambos hospital centrado. Aí percebeu-se, olha aqui, estou colocando um marco importante da conferência de Alma Ata, no final da década de 70, que o estudante ele precisava trabalhar no mundo real, o estudante de medicina. Não bastava ele estar enclausurado nos limites da escola e na excelência da escola, porque quando ele fosse trabalhar na unidade básica de saúde, na UPA, ele ia ter muita dificuldade, porque lá ele, primeiro, não teria a preceptoria que ele tem na escola, e segundo, que ele não teria a densidade tecnológica que usualmente os hospitais universitários têm. Então, esse novo currículo, fortalecido pela educação médica baseada em competências, que é aquela que forma o médico ou o profissional de saúde, de acordo com as necessidades de saúde da população, que, na realidade, não se baseia em conteúdo, se baseia em competências essenciais, porque nós temos que convir que, basear em conteúdo hoje, o currículo ele vai ficar quilométrico e impossível. Por quê? Porque o volume de conhecimento que é produzido hoje é imenso, é imenso.
Então, isso aqui traz também a questão de trabalhar com competências essenciais. E uma das características mais importantes é a autogestão da aprendizagem. O sujeito tem que dar conta de fazer a autogestão do conhecimento, a autogestão da aprendizagem, para ele continuar atuando. Bom, então esse currículo, baseado no sistema de saúde ou no serviço, ele é considerado um currículo de terceira geração, e esse currículo deshospitalizou o ensino. Até uma trocadilha, é porque o ensino, se ele ficar só hospitalizado, ele está adoentado mesmo, uma doença mais grave, está com a doença mais grave. Então, não pode ser só no hospital. E aí, reparem que nós tivemos aqui a pandemia. E a pandemia mostrou para a gente que a gente precisava de estar atento para essas questões. Então, ontem de manhã, nós tivemos a questão climática aqui, a gente sabe que nós estamos sujeitos a catástrofes climáticas, a enfrentamento de questões pandêmicas. E aí, como é que a gente vai formar para isso, né? Porque se eu tenho que observar as necessidades de saúde da população, eu tenho que estar antenado com o que está acontecendo. Agora, repare, gente, vou dizer uma coisa para vocês. A gente conhece muito a curva da aprendizagem, mas às vezes a gente fala pouco da curva do esquecimento. E tem um alemão que, em 1880, ele definiu, um psicólogo definiu essa curva do esquecimento, e a curva do esquecimento é o seguinte: se a gente vai aprender uma coisa que a gente não aplica, a tendência é a gente esquecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Falar assim, nós temos que formar para a pandemia, nós temos que formar para as grandes catástrofes. Quando é que isso vai acontecer? De novo, a gente não tem como prever. Então, é só para a gente poder ter uma noção de como é que nós vamos nos planejar em relação a isso. Porque a gente só não pode deixar de, quando acontecer, colocar o estudante de medicina dentro do quarto e trancar e falar que ele não pode atuar. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Por quê? Porque a melhor forma de aprender é fazendo. A melhor forma de aprender é fazendo. Professor Naumar vai conversar com a gente sobre tecnologia, e aí nós fomos, assim, subitamente colocados no mundo da tecnologia na educação com a educação remota emergencial, e o professor Naumar vai conversar conosco sobre isso. Então, se a gente olhar a evolução da avaliação, nos últimos 50 anos, nós não estamos conversando de Flexner, tá? Esse artigo eu gostaria muito que vocês lessem, é um artigo do professor Kess, e ele pega já dos últimos 50 anos, então ele já nem está olhando mais de 100 anos para frente. E aí a gente vê que, a partir da década de 70, a avaliação, ela foi muito uma avaliação como medição. A partir da década de 90, entrou a avaliação como julgamento, e a partir de 2010, a avaliação como sistema, a avaliação sistemática como algo mais complexo. Então, o que significa isso para a gente? Nesse período aqui, olha, onde nós estamos, nesse momento do currículo, nós vivemos uma era psicométrica. Olha, isso aqui, a era psicométrica, fui eu que denominei, não foi o professor Kess, não, tá? A era psicométrica da avaliação, onde confiabilidade e validade tinha que prevalecia. E testes de múltipla escolha, o OSCE, que é um mini exame clínico estruturado, com um checklist, que você tem que olhar, tem que padronizar, os avaliadores têm que trabalhar dentro do padrão, tudo isso para garantir confiabilidade e validade. Separando a competência, como se a gente conseguisse separar as dimensões em conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu tenho essa prova que avalia conhecimento, tenho essa que avalia habilidades, tenho outro que avalia atitudes. Então, isso aqui caracterizou essa avaliação como medição, isso aqui é do professor Kess mesmo. Avaliação como julgamento, porque nessa época aqui era praticamente proibida a subjetividade do professor, entendeu? O professor não podia ter subjetividade, não, porque isso era considerado uma má avaliação, tá? A subjetividade do professor, que era o que predominava aqui nesse momento. Quando chegou aqui na década de 90, a avaliação como julgamento, o que aconteceu? Esse momento foi o que trouxe a subjetividade de volta, falando que era importantíssima a subjetividade do professor. Porque o professor tinha que ter esse olhar maior para ele poder entender e, principalmente, enxergar o sujeito atuando. Então, essa era é uma era que a gente vive hoje, que é da observação direta no serviço de saúde, é uma avaliação baseada no serviço, no trabalho,
E, em 2005, o professor Olio Tencati, então, ele trouxe as atividades profissionais confiáveis, que foi uma forma de sistematizar, e foi muito bem-vinda, que é uma forma de sistematizar a avaliação do sujeito fazendo a atividade, eu vou ver as competências que ele mobiliza para realizar essa atividade. E, na sequência, nós estamos aqui nessa avaliação como sistema. Essa avaliação como sistema, ela pede a gente para enxergar isso de uma forma muito mais abrangente, triangulando, fazendo uma triangulação. E aqui eu estou trazendo como exemplo para vocês comitês de competências que podem, na verdade, avaliar o indivíduo dentro dos múltiplos fazeres dele e discutir, parecido com conselho de classe. Lembra de conselho de classe no ensino médio? Então, esses comitês, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a diferença aqui é que voltou a subjetividade, mas voltou conhecimento sobre avaliação. É a literacia, o professor entender de avaliação, é formar o docente para avaliar. Então, é ter essa compreensão. É uma avaliação baseada nas melhores evidências, né? É o uso da avaliação baseada nas melhores evidências. Muito bem. Então, aqui, o que a gente vai observar? Repare aqui, as borboletas. Isso aqui são borboletas monarcas. Elas são lindas, né? E essas borboletas, o que elas estão fazendo? Elas estão polinizando. Estão polinizando, estão voando, polinizando. À medida que ela se alimenta do néctar, o néctar gruda na asa dela, ela vai voar e ela vai, na verdade, polinizando e fazendo nascer mais flores. Então, essa aqui é a atividade, digamos assim, profissional da borboleta. Essa é a atividade profissional da borboleta. É isso que a borboleta faz. É isso que a borboleta faz, né? Então, quando a gente pensa no currículo, nós estamos pensando nesse percurso aqui até a borboleta chegar aqui. Ó, começou do ovo, né? Passou para a lagartinha, a pupa, aqui a borboleta, e aqui ela já na atividade profissional dela. Então, repare, hoje, para a gente desenhar um currículo, a gente desenha assim, o chamado de trás para frente, pensando no fim. Eu estou pensando na atividade que a borboleta faz, e aí eu vou desenvolver esse currículo pensando no que eu preciso para que essa borboleta polinize. E eu só vou fazer aquilo que é essencial para a polinização, que é a atividade da borboleta, por exemplo, se eu quero formar a borboleta para polinizar. Então, essa borboleta, ela representa o médico que a gente forma, ela representa o enfermeiro que a gente forma, o fisioterapeuta, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que pensar de trás para frente, porque pensando de trás para frente, nós vamos trabalhar com o que é essencial, nós vamos evitar sobrecarga cognitiva desses estudantes, nós vamos favorecer a aprendizagem, a gente vai trabalhar mais com aquilo que ele precisa e menos com aquilo que ele não precisa, e a gente não vai precisar de ficar preocupada com a curva do esquecimento, porque nós vamos trabalhar com pouca coisa que ele vai precisar esquecer. Bom, então esse profissional do século XXI é esse aqui, de acordo com Harari. Ele é aquele sujeito que precisa ter uma mente flexível, porque ele vai precisar de se adaptar muito, e os próximos 10 anos na Escola Paulista, como é que serão? Fica até difícil da gente projetar. E garantir a autogestão da aprendizagem. E, para isso, é imprescindível que exista, então, o feedback que nós vimos ali, que os métodos sejam ativos, sejam centrados no estudante, que essa aprendizagem seja individualizada, que a gente conheça esse indivíduo, porque as pessoas não são iguais, a gente não pode separar os competentes dos não competentes, porque não é assim que funciona. Entre os competentes existem diferenças, daqueles que antigamente a gente chamava de competentes e não competentes, e entre os não competentes também eles não são iguais. Então, a gente precisa favorecer a aprendizagem, trabalhando na relevância que é na realidade, trabalhando dentro da realidade dos serviços de saúde. Bom, as partes interessadas, então, repare, olha, pacientes, comunidade, gestores de saúde, profissionais de saúde, gestores educacionais, professores, os ingressantes, os estudantes, os preceptores, os... Olha aí. Então, na realidade, é uma pluralidade. E nós precisamos
nós precisamos, assim, sem sombra de dúvida, sermos inclusivos nessa formação. Tanto em relação a formadores, quanto gestores, quanto estudantes. Então, isso também é uma marca, uma marca atual na educação, é a inclusão. Bom, gente, o currículo é vivo. E esse regadorzinho está mostrando aí o seguinte: tem que regar todo dia. Tem que acompanhar, tem que avaliar. Então, não adianta a gente pensar que o currículo... A Escola Paulista, obviamente, tem 90 anos, mas o currículo da formação médica não tem 90 anos. Se ele tivesse 90 anos, ele não estava formando um médico para esse século, né? Então, o currículo ele precisa de ser sempre observado. Então, é sempre a pergunta: como estamos? A gente pode pegar emprestada a matriz SWOT da gestão para poder ver o que a gente tem de força e de fraqueza, quais são as oportunidades externas e as ameaças, para nós tomarmos decisões, né? E tomarmos decisões baseadas nas melhores evidências. Muito bem. Aqui eu deixo carinhosamente a minha homenagem ao professor Aécio Góes, meu querido amigo, uma pessoa que trabalhou muito aqui nessa escola pela qualidade da educação médica. Muito obrigada. Guimarães Rosa, ele também é médico, ele formou na UFMG, um egresso da UFMG, e ele diz que o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe no meio da travessia. Então, eu acho que a gente tem que preocupar com o que a gente faz no nosso dia a dia e fazer o melhor possível. Eu estou pensando daqui a 100 anos, mas talvez não seja o mais importante chegar daqui a 100 anos, seja o que eu vou fazer ao longo dessa caminhada. Então, nos próximos 10 anos, é o que nós vamos fazer ao longo dessa caminhada. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigado, professora Rosa. Eu queria convidar agora o doutor Naumar Almeida Filho, professor titular de epidemiologia na Universidade Federal da Bahia, onde ele é ex-reitor da faculdade. Ele foi visitante de diversas universidades americanas e canadenses. Hoje ele é consultor em saúde digital no Ministério da Saúde. Um prazer tê-lo aqui. Eu também acho que na época que eu comecei a desenvolver um programa de tutoria aqui na escola, o senhor organizou o sistema de tutoria e o sistema de cota na Universidade Federal da Bahia. Então, parabéns por esse trabalho que o senhor fez, que particularmente me interessa. Obrigado. Bom, eu vou compartilhar com vocês até um processo de aprendizagem, porque, como o pessoal me conhece mais, eu tenho uma carreira como epidemiologista, né? Ocorre que, em 2001, eu fui eleito reitor 2002, da Universidade Federal da Bahia. E vocês sabem que não tem formação para reitor, isso não tem nenhum curso para reitor. Aí eu fui autodidata, ou tentar correr atrás, e comecei a estudar muita coisa de educação, principalmente história da educação. Aí reencontrei Flex, né, porque Flex, né, de certa maneira, na saúde coletiva era muito demonizado, e gostei muito do assunto, fui buscar a história da educação, encontrei o Georges Cabanis, que ninguém conhece no Brasil, mas é basicamente a fonte que as faculdades de medicina do Brasil copiaram para se organizarem como faculdade. A da Bahia, que Barral foi diretor, e a do Rio de Janeiro copiaram os regulamentos e as regras, as normas, os padrões, os protocolos da Escola de Medicina de Paris, que o Cabanis foi a pessoa que concebeu. E encontrei também muitas questões, e a principal que me interessou foi a relação da universidade com a educação básica, que é uma relação de desprezo. Quer dizer, quem conseguiu passar no processo seletivo entrou na grande universidade, em geral no Brasil, na grande universidade pública. E o resto do sistema de educação, em geral, a universidade pública não tem interesse, né?
Daí que a questão das cotas, por exemplo, todo o tema da inclusão social. Então, é um pouco aí, só para eu contextualizar essa história. Quando veio o convite, eu estou desenvolvendo esse trabalho. A professora Ana Estela apresentou ontem o plano do SUS Digital, e eu estou encarregado de montar o programa de formação para o SUS Digital. E aí eu vou compartilhar com vocês brevemente alguns desses pontos. No título, eu vou só indicar que eu estendi para a educação superior em saúde, que talvez o ponto de futuro é que a educação médica não pode continuar, como a Rosa falou, sendo educação só de médicos. E não só educação para médicas, ou outros também, mas interprofissional, né? Então, eu coloquei ali educação superior em saúde. Aí, o que eu pensei em trazer para conversar com vocês? Primeiro, o que significa digital, vou falar muito breve sobre isso, porque tem muita mitificação e mistificação do que é o digital. O segundo é muito simplificado, um certo esclarecimento das dimensões desse digital. Eu coloquei ali as 4 faces do digital. Vou falar também muito rápido, e nos 15 minutos eu só vou ter 2 minutos para cada uma dessas coisas, né? Aí. As dimensões que são aplicáveis à educação em geral, destacando alguma coisa que pode ter importância para a educação em saúde. Eu vou enfatizar muito esse penúltimo ponto, que tecnologias digitais são complemento. Eu acho que, hoje em dia, é imprescindível como complemento, mas nunca substituto, né? Porque existe algo, Rosa já falou maravilhosamente, o tema do vínculo pedagógico. A educação é um processo de compartilhamento, é um processo de vinculação, é uma relação social que se estabelece, né? E a máquina não consegue fazer isso, por mais avançada que seja. E finalizar, aí eu vou ter 30 segundos para essa finalização, uma pauta densa, que é a pauta dos desafios. E, se for tudo bem, aí eu levanto uma bola para Milton, que vai falar do futuro, né? Que essa pauta é uma pauta de futuro. Antes de entrar nessa pauta, que é super densa, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar uma questão terminológica. Eu coloquei ali, está assim, até um pouco muito... É quase grosseiro dizer confusão conceitual, mas é que tem muitas palavras circulando, muitas palavras, e cada vez que uma delas chega, todo mundo começa a falar a palavra. O termo da moda agora é inteligência artificial, aí todo mundo só fala inteligência artificial. Há 2 anos era metaverso, aí todo mundo só falava metaverso. E a gente pode fazer uma certa arqueologia desses conceitos. Eu só pegar só um exemplo. Está se falando muito em letramento digital. Aí, se a gente for pegar o conceito de letramento, é uma tradução de literacy, que significa alfabetização. Aí, rigorosamente, letramento digital é a alfabetização para a programação. Não é saber apertar os botõezinhos do celular. Aí tem, só para dar uma ideia dessa questão conceitual. Os educadores, no Brasil, eles distinguem alfabetização de letramento e introduziram uma tradução redundante de literacy como literácia ou literacia, que parece, Rubens, com acurácia, lembra, né? Acurácia. Então, nós temos 3 diferenças de conceito sutis e que muita coisa que se fala sobre o digital na educação é para dizer que é preciso incrementar o letramento digital. E o que eu vou defender aqui é que isso é pouco ou nada para
o profissional do futuro. O outro ponto dessa pauta extremamente importante é a questão da transversalidade. A gente fala muito em interdisciplinaridade. Antes, a moda era multi, né? Como o multi não tem compromisso de integração, aí colocaram o inter. E como o inter, muitas vezes, se estabelece quase como um segmento do conhecimento, até a CAPES criou comissão interdisciplinar, como se a interdisciplinaridade fosse uma disciplina em si. E aí criaram cursos interdisciplinares, como tivesse cursos. E vocês sabem qual é o efeito disso? É que o convencional, que é o disciplinar, fica tranquilo, porque tudo que é interdisciplinar joga para aquele espaço que está lá separado e tal. Então, esse tema da transversalidade é extremamente importante, porque o que o digital está trazendo é que o modelo disciplinar, se a gente já achava limitado, agora já se pensa que é um obstáculo para o futuro. Aí, por exemplo, a forma flexneriana, né, das ciências básicas, separadas e divididas, no mundo cibernético já não faz mais sentido. Fazia sentido em 1910, né? Em 2010 já não fazia sentido, né? Aí tem esse tema que eu tenho, e eu vou entrar um pouquinho mais, que é a ideia de uma competência que seja crítica, para que o uso da tecnologia não seja inocente nem ingênuo, né? E aí tem esse tema que eu não vou tratar, mas tudo isso que a gente está avançando implica uma questão fundamental de formação de formadores, porque, em especial, as universidades, e no Brasil isso é muito patente, quanto mais relevante, importante, mais, eu diria assim, de maior excelência é uma instituição, ela passa a se preocupar e investir na formação de formadores. E que isso tem um efeito de multiplicação, né? Então, promover a transversalidade tem bastante a ver isso com, e justifica do ponto de vista epistemológico, a ideia da educação baseada em problemas e em projetos, porque os problemas, eles não definem de onde vem a solução. E aí tem até se atribui a Carlos Matos, que é um pensador muito importante no campo do planejamento, ter dito, eu não sei se é ele, por isso que eu estou dizendo, se atribui a ele, né, que a universidade se divide em departamentos, os governos se dividem em setores, e a realidade não se divide, ela tem problemas, né? E aí, toda essa discussão da transversalidade é uma proposição de que esse conjunto de ideias de atravessamento de saberes, que chamamos de multi, inter, transdisciplinaridade, não pode se reduzir às disciplinas. Por isso que a transversalidade precisa ser ainda mais ampla, em função também do que Rosa falou, do primado da prática, né? Aí tem, aquilo é só uma observação em relação a repertório curricular. Novamente estamos em sintonia telepática, até porque conversamos um pouco antes, né? Os repertórios curriculares nas universidades brasileiras são rigorosamente rígidos. E isso cria um problema, inclusive, de diálogo com outras culturas universitárias no mundo, onde a lógica do currículo rígido foi ultrapassada, né? Precisamos de incorporar não só os conhecimentos canônicos, mas também os conhecimentos ou saberes, mais rigorosamente,
que são não universitários, que são metacientíficos, que são... A gente chama de saberes populares, mas, Rubens, isso tem um certo preconceito, né? Quando você fala assim, saberes populares versus saberes acadêmicos, e a gente sabe que a população à qual as universidades precisam ter responsabilidade, né? Sabe viver, tem cotidiano, tem uma sabedoria. E as universidades, as faculdades, as escolas, os institutos, em geral, têm perdido a chance de valorizar a sabedoria, e valoriza só conhecimento. Aí tem aquela história ali de buscar equilíbrio entre conhecimento, imaginação, efetividade, excelência, racionalidade, sensibilidade. Mas aqui eu já entro no que certamente é um tema que muita discussão ainda vamos ter que fazer, porque aqui está em questão o que alguns teóricos chamam de apropriação sociotécnica. Quer dizer, essas transformações no mundo, transformações na economia, na sociedade, nos conhecimentos, essas transformações está exigindo das instituições de formação que elas sejam capazes de trazer uma competência que é muito geral, mas que é absolutamente necessária para a gente não entrar nesse processo de transformação numa perspectiva subordinada, e sim numa perspectiva protagonista. E aí, eu acho que tem uma série de desafios, em especial para a educação em saúde. Eu diria que, em especial ainda, para a educação médica, mais particularmente ainda, que é o desafio de, ao trabalhar com tecnologias, compreender profundamente as lógicas, os mecanismos, os efeitos das técnicas. Para que essa geração de conhecimento seja uma geração dominada, seja uma geração não só comprometida com a aplicação, mas comprometida com a inovação, com a produção de soluções a partir dali, né? Agora, também não é só isso. Essa competência tecnológica crítica tem um compromisso com o que os teóricos da organização industrial chamam de otimização, que é aplicar tecnologias no máximo da eficiência, no máximo da eficácia, aliás, tornando a eficiência com uma efetividade concreta e uma efetividade socialmente comprometida, para que não seja só o discurso da excelência e da qualidade, mas esse discurso atravessado com uma prática de equidade. Eu acho que, do ponto de vista de projeto social, vai valer muito pouco a gente ter grandes ilhas de excelência no Brasil empobrecido e desigual. Essas excelências precisam se comprometer com a cobertura, com o acesso, com a universalidade. E como ontem a gente teve aulas sobre o SUS maravilhosas, né, isso tem a ver com o Sistema Único de Saúde, com o ideário do Sistema Único de Saúde. Mas, também ontem, eu parabenizo essa equipe fantástica que construiu esse programa. Ontem de manhã nós tivemos também exposições, debates fantásticos sobre aquele ponto final ali, que é compromisso com a transformação social sustentável, né? Ou seja, uma cidadania planetária, né? Isso é um tema que todos os teóricos que eu tenho buscado aprender a questão tecnológica, e, aliás, tem alguns que como eu disse, eu estou fazendo isso de modo autodidata, mas eu não tenho encontrado discussão, por exemplo, sobre Milton Santos,
como um teórico da técnica. Todo mundo conhece Milton Santos como um grande geógrafo. Ele tem 2 livros fantásticos sobre teoria da técnica. E um outro, que aí já é mais da minha geração, e está totalmente esquecido, Álvaro Vieira Pinto. Alguém já leu, estudou? Olá, Magnus. Álvaro Vieira Pinto, esquecido, é um teórico brasileiro. Ele tem um tratado, o título é O Conceito de Tecnologia, da década de 1980, né? Extremamente rico. E o tema já antecipa que esse domínio tecnológico tem um potencial de, exatamente na direção quase que paradoxal, desenvolver sensibilidade, né? ou promover sensibilidade. E aí eu terminei os 15 minutos, eu acho que estava dentro dos 15 minutos, para a gente discutir, né? A gente precisa de ter espaço para uma bela discussão. Eu vou convidar o professor Milton Arruda Martins, ele é professor titular de Clínica Médica da Universidade Estadual de São Paulo, e voltando no assunto de novo da mentoria, quando eu me interessei assim, por fazer mentoria aqui na escola, foi a primeira pessoa que eu fui conversar na USP, e na ocasião eu entendi assim, que a mentoria era, como a doutora Rosa falou, a possibilidade de você individualizar o ensino, ter uma inclusão social, e eu devo prestar uma homenagem assim, ao professor Oswaldo Ramos, que se ele tivesse vivo, ele estaria aqui coordenando essa mesa, porque ele adorava o ensino. Eu tive a oportunidade de, por acaso, como eu dormia na sala dele desde o primeiro ano, dava um plantão cada 3 dias, ele que me acordava, ele foi meu tutor durante 6 anos de medicina. E eu, que ia ser um ortopedista, virei um médico que trabalha com transplante. Embora eu não goste muito de saber para onde que o sódio vai, o potássio vai, eu gostava mais de ortopedia. Mas ele que me ensinou esse caminho. Além de ele abriu assim, como eu seria hoje um aluno de cotas, ele abriu o caminho. Você precisa fazer doutorado, vai para o exterior. Então a tutoria que eu aprendi lá com o Milton Arruda faz uma diferença absurda. Eu tenho alguns alunos que estão aqui presentes que nós exercemos isso ainda hoje. Muito obrigado. Bom dia, é uma enorme satisfação estar aqui. Eu não vou me alongar nos enormes agradecimentos que eu gostaria de dar, senão meu tempo vai acabar. Mas é uma felicidade enorme reencontrar tantos amigos que eu tenho aqui na escola. E a homenagem ao professor Oswaldo Ramos é uma homenagem legal, porque ele foi da banca do concurso de titular que eu fiz há exatamente 30 anos e votou em mim. Isso que é importante dizer. Seria esse fato importante, né? Mas quando a gente é convidado para fazer uma mesa redonda, mais de uma pessoa com o mesmo tema, fica chato as pessoas falarem a mesma coisa. Então a gente combinou previamente a preferência de cada um para as pessoas não falarem a mesma coisa, e tá sendo muito bacana, porque eu estou aprendendo muito, né? E eu pensei em falar rapidamente, levantar algumas ideias sobre o presente e o futuro da educação médica. Falar de educação das profissões da saúde é falar de educação para toda a vida. Então, o meu recorte é o ensino de graduação para médicos, é um pedacinho da discussão que a gente teria que fazer. Eu participo do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica na USP, e nós temos uma equipe muito competente lá, mas eu não tenho essa profissional, e eu gostaria de abrir um concurso para ela. Quer dizer, uma pessoa que tivesse a bola de cristal para a gente saber o que vem o futuro. Mas como que a gente vai preparar para o futuro se nós não sabemos que futuro teremos? Então, nós temos que ter essa humildade de pensar o que vai acontecer. E um médico, ele trabalha, um médico, uma médica, trabalham mais ou menos 45 anos, se vocês imaginarem. Então, o que vai acontecer com os nossos alunos
que estão entrando nos cursos de medicina daqui a 50 anos. É muito difícil imaginar. E é um desafio a gente ter currículos flexíveis que preparem as pessoas para as mudanças. É importante a gente estar conectado com o mundo, como a Rosa muito insistiu. E existe hoje uma rede mundial de educação médica e que tem trabalhado sob liderança da World Federation for Medical Education. E a primeira consideração que eu faço é sobre esse documento extremamente recente, de 2020, que são as novas diretrizes para a formação médica. A gente do sistema de acreditação de escolas médicas, do qual eu sou coordenador executivo, a gente foi convidado para opinar, e nós demos várias sugestões para esse documento. Infelizmente, a nossa principal sugestão não foi aceita, porque a gente achou que esse documento não deixava claro a importância das instituições terem um compromisso com a defesa dos direitos humanos. Mas imaginando esse documento que seria para a Arábia Saudita, para o Irã, para dar alguns exemplos, talvez o conceito de direitos humanos como direitos universais talvez encontrasse resistência em alguns países. Mas esse documento, ele insiste na importância de haver uma coerência entre a missão, os valores da instituição e o projeto do curso. Ele tem que estar coerente com a missão da instituição. Então, não se propõe um currículo único, se propõe coerência dentro da instituição. Se propõe o respeito às características de cada país ou região. E eles insistem muito que, apesar do nosso ensino ter que ser baseado nas melhores evidências disponíveis, não existe uma forma única baseada em evidências de organizar o currículo. O que existe de evidências é que os currículos têm que ser organizados predominantemente com métodos ativos, mas não existe uma demonstração de que uma determinada estrutura curricular é superior à outra. Eu olho esse problema sob dois olhares, de um professor de medicina, que já foi coordenador do curso de medicina da USP por 3 vezes, e da coordenação do sistema de acreditação de escolas médicas, do qual a Escola Paulista faz parte. E eu vou começar pelo basal. O que nós olhamos, qual foi o nosso olhar ao avaliar já 76 cursos de medicina? Acreditando 72,4% e não acreditando 27,6%. O nosso padrão de qualidade é bem superior aos sistemas de regulação do Ministério da Educação. Esse olhar que eu tenho pode ser um olhar muito viesado, porque para as pessoas se inscreverem no SAEME, a necessidade do curso já ter formado médicos. Então, nós não estamos avaliando cursos que foram abertos recentemente, e a inscrição é voluntária. Então, talvez eu esteja olhando os melhores cursos de medicina brasileiros, aqueles que, sabendo que o nosso roteiro de autoavaliação tem 80 itens, se aventuraram a passar por esse processo. O que nós encontramos de bom nos cursos de medicina? Muitas coisas muito positivas. No nosso subdomínio de responsabilidade social, 94% foram considerados suficientes. O nosso domínio de integração com unidades básicas de saúde, 95% foram suficientes. Então, esses cursos de medicina estão se esforçando para ter um compromisso com o SUS e um compromisso com a saúde e a educação da região. 78,9% passaram no nosso critério de sustentabilidade ambiental e 77% foram suficientes nas ações de formação de professores. O relatório que a gente
entrega para as escolas, tem 90 páginas. É um instrumento excelente de planejamento para as instituições. E a gente tem a ideia de que nós estamos contribuindo para aprimorar a formação médica no Brasil. Mas onde esses nossos cursos de medicina não estão bem? As maiores porcentagens de insuficientes. 82,9% dos cursos foram insuficientes na educação interprofissional. Nós não temos a estratégia no Brasil de aprender juntos para trabalhar juntos no futuro. Medina, 73,7% foram insuficientes em programas de mentoria. Então, como talvez um marcador da individualização do ensino. 64,5% foram insuficientes na distribuição das atividades semanais, mostrando talvez um indicador da sobrecarga cognitiva. E só um pouquinho mais de metade tem já um sistema de avaliação integrado do estudante, que a Rosa mostrou como é tão importante. Então, existem áreas muito importantes para o aperfeiçoamento, né? Nós temos esse dado que pode servir para toda a nossa reflexão, e eu acrescento um item que não está nessa tabela, porque nós incluímos no meio do processo, quando a gente percebeu que era importante, que é a segurança do paciente. Menos de metade dos cursos de medicina avaliados colocam a segurança do paciente como um objetivo ou uma competência fundamental a ser assumida durante o currículo. Enquanto os nossos hospitais e clínicas já têm programas de segurança do paciente muito bem implantados, no curso de graduação, os alunos de medicina não têm essa exposição que eles deveriam ter. Agora, ao avaliar curso de medicina, qual é o objetivo? O que se discute no mundo é isso, que, na verdade, só tem sentido haver processos de avaliação se esses processos de avaliação acabarem em instituições que tenham uma cultura de aprimoramento contínuo da qualidade, que não precisa vir uma equipe de fora para olhar e dizer, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo. Aprimoramento contínuo da qualidade passa a ser um valor para a instituição. Agora, como eu penso o futuro a partir talvez dessa apresentação inicial, que é o pé no chão? O médico do futuro, primeiro, ele tem que ser um cidadão do futuro. Isso que nós estamos pensando, que nós temos que pensar. E aqui eu lembro dos 4 Cs da educação do século XXI, o pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação. E os 4 Cs foram acrescentados de mais 2. A conectividade, não, Mar? E a cultura, a competência cultural, o respeito às diferenças e a valorização das diferenças culturais. Mas o médico do século XXI, ele também tem que ter competências específicas da sua profissão. E aqui eu homenageei os canadenses, né? O esquema do Royal College of Physicians, que existem centenas de figuras dessas na internet, que na formação proposta para o Canadá, o médico competente ele tem que reunir mais 7 conjuntos de competências. Tem que ser um colaborador, um comunicador, vejam, colaboração e comunicação dialogam com as competências gerais. Ele tem que agir com profissionalismo, com os valores da profissão, ele tem que ser um acadêmico ou estudioso, se fazer sua prática de acordo com as melhores evidências, tem que ser um defensor da saúde, no Brasil um defensor do SUS, e ele tem que saber gestão também. O grande desafio das competências gerais, que eu acho que todos aqui vão concordar que elas são fundamentais para a formação de um profissional, é como avaliá-las. Quem é responsável por sua aquisição, quem é responsável pela sua avaliação. Isso é um desafio para os programas. E algumas ideias
sobre o presente e futuro. Um curso de medicina do futuro, ele tem que ter métodos inovadores de ensino, em especial métodos ativos, para desenvolver a autonomia do estudante. Eu sou defensor de currículos blended, em que os estudantes sejam expostos a múltiplas estratégias de ensino, até levando em conta que existem múltiplos estilos de aprendizagem, né? E contato com o paciente desde o início do curso. Claro que não como o curso de medicina que eu tive, que eu tinha muito contato com o paciente, mas sem supervisão adequada e sem respeito à segurança e autonomia do paciente. Mas o aprendizado baseado no mundo real. E um sistema de avaliação moderno que combine conhecimentos, habilidades e atitudes com feedback permanente. Ensino na rede de saúde. E hoje, a gente não fala mais na oposição entre o hospital e escola e as unidades básicas de saúde. A gente fala na rede de cuidado. O ideal seria que o estudante estivesse na rede, né? Ele acompanha um pré-natal de baixo risco na rede. Depois ele acompanha aquela mulher no seu parto na maternidade. Depois ele acompanha o puerpério. Ensino na rede. Antes da pandemia, eu ingenuamente achava que a formação que as nossas instituições dão, a formação científica, era adequada e que o aprimoramento dos currículos devia ser na formação das competências mais humanas, na comunicação, na responsabilidade, no profissionalismo. A pandemia de Covid-19 mostrou o contrário para a gente. Quantos médicos fazendo práticas baseadas em nenhuma evidência? Eu lembro de um amigo meu que deu uma entrevista no jornal, dizendo, um médico importante, dizendo que eu só vou parar de prescrever cloroquina quando for provado que não funciona. Aí eu passei um WhatsApp para ele e falei, meu amigo, não é o contrário? Você não tem que começar a prescrever um medicamento quando for provado que funcione e não parar de prescrever quando for provado que não funcione? Então, eu voltei atrás ao Flexner. E a formação, nós temos que rever a formação científica que nós estamos dando aos nossos médicos para que eles tenham uma prática profissional baseada nas melhores evidências disponíveis, que eles tenham pensamento crítico, que eles saibam ler um artigo científico, interpretá-lo e aplicá-lo à prática. É claro que a formação científica ela não entra em contradição com o nosso desafio de formar para uma medicina centrada na pessoa, para o cuidado compartilhado e para o respeito à autonomia do paciente, né? Os próprios pais da medicina baseada em evidências, já como Sackett, já insistiam que o melhor médico é aquele que usa as evidências científicas, tem experiência e faz um cuidado compartilhado respeitando a autonomia do paciente. São coisas que não são contraditórias, né? Essa é a famosa foto do Tuca Vieira, que todo mundo põe em aula, mas ela é muito emblemática, mostrando a divisa entre o Morumbi e Paraisópolis, né? Nós somos um país campeão de desigualdades, e o médico, como cidadão, tem que ser um defensor da redução das desigualdades, pelo menos no acesso à saúde. E velhos problemas e novos problemas. Desenvolvimento sustentável, que já foi falado muito ontem aqui. Eu tive acesso recentemente a um documento do American College of Physicians sobre mudanças climáticas, propondo reformulações na formação de graduação e da residência para o médico estar preparado para as emergências climáticas. E ondas de calor, por exemplo, não é? Como os idosos frágeis sofrem com as ondas de calor. Mas eu achei aquele documento meio insuficiente, porque eu acho que nós temos que preparar os nossos estudantes, os nossos jovens médicos e médicas, não para as emergências climáticas,
mas como cidadãos defenderem o desenvolvimento sustentável, para eles terem uma atuação proativa como cidadãos. Isso é o que eu acho mais importante do futuro. Professores de medicina com formação pedagógica. Né? Quantos de nós fomos dormir médicos, dormir médicas e acordamos professores? Né? E sem ter a formação pedagógica adequada e acreditando que as ciências da educação não avançam como as ciências da saúde também avançam. Então, professores de medicina número suficiente e com formação pedagógica adequada. É claro que um mau médico nunca será um bom professor. Agora, um médico excelente não necessariamente será um bom professor. Uma escola médica diversa, inclusiva, que valorize um ambiente de respeito aos direitos humanos. Diversity, Inclusion and Equity são as 3 palavras principais no ensino médico mundial hoje. Se entrarem no site da American Association of Medical Colleges, na primeira página, eles falam do compromisso deles com a diversidade e com respeito à diversidade e com a inclusão. E, finalmente, não ter medo das tecnologias. Um professor de medicina será substituído pela chamada inteligência artificial e pelos métodos digitais? Não. Acredito que não. Não. Mas um professor de medicina que não souber usar as tecnologias digitais será substituído por um professor de medicina que souber usá-las. Então, isso é um desafio muito importante para nós, e é só isso que eu queria falar dentro do meu tema. Obrigado pela atenção. Exatamente, para mim está... Vamos chamar os palestrantes. Aqui na mesa. Rosa, professor Omar. As perguntas podem ser feitas no microfone, eu posso mandar em escrito. O professor Belfort. Excelente, né? Excelente. Valeu a madrugada. Milton, vocês todos. Para estudar junto, para trabalhar junto. É fundamental, mas é velho e não avança. Por acaso, na oftalmologia, nós temos uma situação assim, que o ortoptista virou tecnólogo de oftalmologia, e é tudo lá dentro do departamento. Então, em oftalmologia, de repente, nós temos o tecnólogo e o residente, tudo junto. É fundamental, mas é muito difícil disseminar isso na prática. Como é que a gente faz esse negócio avançar? Porque, mesmo aqui, eu fico bravo, não é escola paulista de medicina, eu quero escola paulista. E para mim, paulista, medicina, enfermagem, precisa botar mais coisa. Você da faculdade de medicina, quanto mais importante, melhor a instituição, parece mais difícil fica, né? Como é que é a orientação? Como é que faz esse negócio virar possível? O Medina faz isso no dia a dia, mas não dá para todo mundo dormir no sofá dele. Milton, por favor. Não é bom uma rodadinha que eu ia... Isso é verdade. O João Alessio. Obrigado, foi ótimo. Eu acho interessante, porque eu sou um defensor acirrado da democratização do ensino, né? Eu estava na pró-reitoria quando a gente instituiu o sistema de cotas, que eu considero um sucesso. Mas, hoje, nós temos uma disseminação de cursos. Vocês acham que vamos conseguir manter essa qualidade dentro desta visão geral, com esse número de cursos médicos sendo instituído no Brasil? Só queria que vocês vissem o ensino sobre essa ótica também. Obrigado. Mais uma. Oi, bom dia. Meu nome é Matheus, sou estudante de medicina do 3º ano. Queria fazer uma pergunta sobre a discussão que está tendo bastante atropelada da revisão das DCNs, né? Que não sei se todo mundo está sabendo, mas está tendo uma discussão bastante atropelada, né? Sem consulta às comunidades acadêmicas e, enfim, de docentes e estudantes, enfim, no geral, sobre revisão das DCNs, né, do curso médico,
E eu queria saber se os senhores estão sabendo sobre, o que vocês acham sobre esse processo que está sendo tão atropelado, com o envolvimento de tantas instituições privadas em detrimento de instituições federais e estaduais de ensino, né? E sendo pensado por magnatas da educação, né, de grandes conglomerados educacionais. Obrigado. Então, vamos começar pela doutora Rosa, né, pela ordem da apresentação, depois vou falar o Mário e o Milton. Bom, professor Belfort, eu acho que realmente é um desafio enorme a interprofissionalidade, a educação interprofissional. E tanto é verdade que o professor Milton mostrou que a maioria das escolas não tem conseguido fazer ainda. Eu acho que existem estratégias importantes. E se a gente... eu vou dar um exemplo. Nós vivemos hoje um momento de curricularizar a extensão. A curricularização da extensão, ela pode ser uma alternativa importante de nós iniciarmos a interprofissionalidade, a educação interprofissional. E uma outra coisa, trabalhando nisso, trabalhar também com direitos humanos dentro do currículo. Eu vou dar um exemplo para não ficar muito teórico. Se a gente tem uma atividade de um eixo de extensão interprofissional, por exemplo, dentro do currículo, onde os diferentes cursos da saúde trabalhem na mesma atividade, com os diferentes professores dentro da mesma atividade. É claro que isso vai dar um pouco de trabalho logístico para organizar, mas vamos imaginar, essa equipe vai trabalhar, por exemplo, com população em situação de rua. Então, nós teremos lá estudantes da psicologia, estudantes da medicina, estudantes da enfermagem, estudantes da fisioterapia, e, enfim, dos cursos que forem, do direito, trabalhando com essa população de rua, dentro de um programa institucionalizado, não vai ser uma atividade de extensão pontual. Não vai ser um projeto que tem início e fim pré-estabelecidos, vai ser um programa que a próxima turma que entrar vai dar continuidade. Então, isso pode acontecer no semestre, e assim sucessivamente. Então, acho que são exemplos importantes, e eu consigo ver mais facilmente extramuros da faculdade isso acontecendo. Não é dentro de uma sala de aula teórica, porque a gente precisa de compartilhar o saber no mundo do trabalho, no fazer. Não é juntando todo mundo numa sala para ter uma mesma aula. Então, eu acho que essa poderia ser uma boa oportunidade, trabalhando principalmente com populações invisíveis, porque eu acho que nós carecemos muito dessa formação também. Essa é uma realidade que existe. Nós temos emergências climáticas, a gente tem pandemia, mas as nossas ruas estão cheias de pessoas usuárias de drogas, que moram na rua, e os nossos estudantes não sabem como abordar. Aliás, eles querem passar longe de onde tem essas pessoas, porque essas pessoas podem fazer algum mal para eles. E é assim que a gente trata, né? Muito bem. Eu vou tentar abordar um pouco a questão que Rubens trouxe, porque talvez o tema mais crucial seja a da produção e promoção de individualismos, egos, sujeitos separados, cada um por si, né? E a questão é, será que o nosso sistema de formação de pessoas, de profissionais na universidade tem promovido mais ainda esse individualismo, essa competição, essa seletividade discriminatória? Aí eu dei uma indicação da minha opinião ao dizer que é uma opinião que, em geral, o nosso sistema universitário público está de costas para o sistema de educação pública em geral. E aí, do ponto de vista da tecnologia, vou rapidamente indicar. O que é que o mercado fará se deixarmos num laissez-faire ultra neoliberal? É que cada um e cada uma tenha uma maquininha desse tipo, né, que faça com que a relação dos sujeitos mediada pela tecnologia digital se dê cada um e cada uma. E
nenhuma promoção do coletivo, do solidário, do grupal, do comunitário, né? E como é que isso se reflete? Eu tinha preparado para a apresentação passar um pequeno vídeo, mas como o tempo foi curto, eu preferi retirar, mas eu vou só fazer a menção. Vocês devem estar lembrando, quando veio o hype do metaverso, uma publicidade oportunista em cima do metaverso colocou um grupo de crianças na escola infantil, cada um pegava o seu óculos e entrava em um sítio arqueológico para desenterrar dinossauros, ossos de dinossauros. Vocês lembram dessa propaganda? Muito bonitinha, toda e tal. Aí, quando termina, eles botam os óculos e vão sair, aí um deles volta para ver, bota os óculos para enxergar o que fizeram, e ver aquele dinossauro bonito e icônico lá já exposto, né? O que é que isso quer dizer? É que é uma tradução da relação tecnológica individualizada, radicalmente individualizada. Quer dizer, para os sujeitos compartilharem um espaço, precisaria cada um entrar sozinho. E aí vem a pergunta, é possível um modelo desse tipo ser universalizado, atender a muita gente? Não. Necessariamente vai ser para os que tenham o poder aquisitivo suficiente para adquirir máquinas ou dispositivos para esse domínio, essa hegemonia do processo industrial. E o que é que vai caber à instituição pública, principalmente, fazer? Demonstrar que o processo pedagógico ele é social, é coletivo, é produtor de vínculos. E aí não pode, não deve ser realizado pela fragmentação, pela atomização, pelo individualismo. É isso que eu pensei em responder sua intrigante questão. Eu vou procurar responder as outras duas, então, para não repetir. Com o primeiro da expansão dos cursos de medicina, né? Hoje já está... É um problema extremamente complexo, porque existem múltiplos interesses em disputa. Então, é extremamente complexo de resolver. Proibir a abertura de cursos de medicina não deu certo. Em vigência da moratória, uma quantidade enorme de cursos foi aberto, né? E existem instituições que podem abrir excelentes cursos de medicina. Vou fazer uma homenagem à professora Rosa, que trabalha na Santa Casa de Belo Horizonte, que é um hospital de 1.000 leitos, só SUS, que tem programas de residência, pós-graduação, outros cursos, e não consegue autorização para um curso de medicina porque não judicializa esse processo, né? E existe no Supremo aquela disputa que sai todo dia no jornal de que algumas instituições dizendo que a Constituição brasileira permite o ensino aberto à iniciativa privada, então eles querem ter o direito de protocolar os seus cursos para que o MEC os avalie. E um outro grupo dizendo que o Brasil não precisa de mais cursos, a qualidade dos cursos vai cair. Então, é uma situação... Qual é a minha posição? A minha posição é a seguinte, que o problema está em outro lugar. O problema está nos critérios de autorização do MEC, que são extremamente frágeis. Qualquer um abre curso de medicina com os critérios atuais do MEC. Por isso que instituições privadas entram na justiça, ganham o direito de serem avaliados, uma comissão de avaliação honesta, seguindo as regras existentes, autoriza a abertura desse curso. Então, enquanto isso não for revisto, não é Supremo, nada vai ser resolvido. É muito fácil abrir um curso de medicina no Brasil. Agora, eu acho que manter a qualidade de todos esses cursos é um desafio enorme. A gente fez um estudo e que usando as micro-regiões de saúde do Brasil, que são 450. Depois da Lei 13.871, da Lei do Mais Médicos,
o número de micro-regiões de saúde do Brasil com cursos de medicina dobrou. Então, houve uma redistribuição dos cursos de medicina por regiões mais remotas do país. Qual é o problema? Um curso de medicina, numa região que não tinha curso, ele tem um impacto muito positivo sobre o sistema de saúde, muito positivo sobre a economia local, os prefeitos ficam felizes. Então, não há prefeito de qualquer partido que seja que não quer um curso de medicina. Só que existe uma dificuldade enorme de recrutar professores. E eu digo que, para mim, o mais importante é você ter professores qualificados. Então, você tem um curso com dificuldades de professores. Eu já avaliei cursos de medicina em que o ensino de semiologia era feito por não médicos, sem nenhum preconceito, porque eu não tenho a menor condição de ensinar prática de enfermagem para estudantes de enfermagem. O profissional de saúde tem que ter modelo de formação da sua identidade profissional. E não havia na cidade médicos suficientes para ensinarem semiologia. Então, vai haver muitas dificuldades em manter a qualidade, como já está existindo. Agora, quando você olha essas faculdades também, elas contratam professores honestos e empenhados que querem melhorar o máximo o seu curso, com as dificuldades que eles têm. Então, eu acho que esse é o... Agora, quando eu participo dessas discussões, quase que eu sou apedrejado, porque falam assim, o Brasil precisa de médico? Precisa. Faltam médicos no Brasil. Todos os dados mostram que faltam. O Brasil precisa de mais faculdades? Não, não precisa. Então, você não concorda nem com o outro? Não concordo, porque os estudos do grupo do Mário Schaeffer mostram que os cursos de medicina que já foram abertos, eles vão formar os médicos suficientes ao longo do tempo. Mas isso demora mais do que abrir uma linha de metrô. Você abre um curso de medicina, ele vai começar a formar médicos 7 anos depois. Você quer abrir mais cursos, vai haver uma invasão de médicos daqui a 20 anos. Então, faltam médicos, mas não faltam cursos de medicina. E eu acho que essa é a minha posição. E o desafio hoje é a qualidade. Mas é uma longa discussão. Eu vou para as diretrizes curriculares. Eu gostava muito das diretrizes curriculares de 2001 e não gosto muito das diretrizes curriculares de 2014. E professores de todos os cursos de medicina têm sugestões a fazer. Então, rever as diretrizes curriculares é importante. Agora, você tem que ter proposta, você não pode propor só discussão. Né? Nós, do CEDEM na USP, quando foi aberto esse processo, nós escrevemos uma proposta e encaminhamos para o presidente do Conselho Nacional de Educação. Nós escrevemos uma proposta. As pessoas precisam fazer. Agora, precisa haver um tempo de discussão, que não pode ser 2 anos. Então, a informação que eu tenho é que o Conselho Nacional de Educação vai abrir um processo de consultas até o final desse ano. E é importante todas as instituições a se envolverem. Quando eu falava de diretrizes curriculares, eu falava de uma coisa que hoje eu sou considerado politicamente incorreto. Eu fazia uma brincadeira dizendo as diretrizes curriculares têm que ser claras o suficiente para até um professor de ortopedia entender, não é? Aí, quando eu falei isso, metade da plateia riu e metade da plateia me procurou e falou, não pode falar isso. E hoje não se fala mais isso, né? E eu reconheço que a liderança da ortopedia é extremamente atuante, tanto que a gente organizou um curso de formação de preceptores para os programas de residência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi muito legal esse curso e eu aprendi que é muito bom conversar com ortopedistas, porque eles são objetivos, resolvem, é sim, é não. Então, eu passei a admirar profundamente os ortopedistas. Obrigado. Não sei se tem algum professor de ortopedia presente. Então, tem 2 minutos. A Alba pediu para falar. Alba, então, a última abordagem é da Alba. Estamos envelhecendo, também precisamos dos ortopedistas. Na verdade, eu quero parabenizar todos vocês. Vocês foram brilhantes nas exposições. E isso me fez pensar na necessidade de dar um depoimento aqui.
essa escola, em 1972, teve um programa integrado. A professora Emília, que está aqui atrás de mim, foi minha colega. E talvez eles da medicina não entendam o porquê eu me sinto junto deles, porque eu nunca saí de perto deles. E a minha atuação, porque passa pela atuação, sempre foi com eles. Então, talvez resgatar o pioneirismo dessa escola, que fez esse curso integrado, mas depois dá a continuidade, não só da primeira série, mas nas demais séries, seria excelente. E não na residência multiprofissional. A residência multiprofissional continua, mas retorna a esse programa que foi subsidiado pelo Ministério. Quem lembra disso, em 1972, foi o professor Cassiano que coordenou. Então, nós tínhamos aula o ano inteiro juntos. E assim permanecemos depois no hospital e quando eles eram internos, eu já era enfermeira, depois eles eram residentes, eu continuava enfermeira, docente sempre com eles a vida inteira. Então, para mim é natural fazer parte dessa multiprofissionalização dos cursos de saúde. A escola devia pensar nisso, professores. Obrigada. Isso, vamos encerrar. Eu queria só mencionar que foi falado bastante assim, individualizar o ensino, individualizar a atividade. Eu entendo como individualizar é aquilo que você faz, que está dentro da sua natureza, sem ser penoso, que você pode exercer distraindo, e é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, muito obrigado para todos, parabéns aqui, muito obrigado ao professor Naumar, o Milton Arruda e a professora Rosa Samira, por mais essa sessão aqui excepcional. Obrigado a todos. O que eu achei tão importante... Olha, não vou pegar um minuto, tá, Érica? Eu achei tão importante que a gente pode ver que a educação médica ela é centrada no paciente, né? E o foco nosso nesse futuro é esse aluno com esse paciente. Então, a gente não pode esquecer disso. A integração tem que acontecer, sim, professora. A interprofissionalidade, nós vamos ter que saber trabalhar juntos e saber aonde trabalharmos juntos. Bom dia a todos e a todas.